A serpente de bronze no deserto reflete profundamente as atitudes do povo de Deus em relação ao pecado e ao perdão. Em meio ao desespero e às provações do deserto, a rebeldia trouxe castigo, mas também uma lição de redenção. A serpente, inicialmente um instrumento de morte, tornou-se um sinal de esperança ao ser erguida por Moisés, oferecendo vida aos que a olhassem. Este símbolo ambivalente mostra como, nas histórias bíblicas, a graça pode surgir das situações mais sombrias, transformando castigo em salvação e lembrando-nos da presença divina mesmo nos momentos mais difíceis. No coração de Israel, as serpentes sempre foram figuras de grande significado, com cerca de 40 espécies conhecidas, das quais apenas 9 são venenosas. Este fato ilustra a dualidade presente nas histórias bíblicas, onde o perigo e a proteção muitas vezes coexistem. A serpente de bronze não foi apenas um símbolo escolhido ao acaso. Ela representava a vida e a morte, um paradoxo que refletia a própria jornada do povo de Deus pelo deserto. Ao compreender a fauna local, podemos perceber como os ensinamentos bíblicos estavam profundamente enraizados na realidade cotidiana dos israelitas. A utilização da serpente como instrumento de salvação era radicalmente contrária à lei judaica de não criar ídolos. Deus, em sua sabedoria, desafiou essa norma estabelecida para ensinar uma lição ainda mais profunda. A escolha da serpente, um símbolo tão poderoso e frequentemente associado ao mal para trazer cura, revela a capacidade divina de transformar o que é maligno em um veículo de bênção. Esta decisão divina mostra como, na história da Bíblia, os planos de Deus frequentemente transcendem a compreensão humana, desafiando normas e expectativas para revelar verdades mais profundas. Ao considerarmos o contexto cultural, é crucial entender que as imagens e símbolos usados na Bíblia são ricos em significado e adaptados ao entendimento do povo daquela época. A serpente de bronze não foi apenas uma solução milagrosa, mas também um poderoso lembrete visual do poder e misericórdia de Deus. O relato do livro de Números sobre a serpente de bronze é uma das histórias bíblicas mais intrigantes, repleta de lições e simbolismos profundos. O povo de Israel, em sua jornada pelo deserto, frequentemente murmurava contra Deus e Moisés, questionando as difíceis condições da viagem. A queixa incessante, a falta de fé e a ingratidão levaram Deus a enviar serpentes venenosas como castigo, um ato que trouxe morte e desespero ao acampamento. Esse momento de crise é um reflexo direto das consequências do afastamento dos ensinamentos bíblicos. O desespero tomou conta do povo, e em meio à dor e ao medo, eles reconheceram seus erros e procuraram Moisés, pedindo sua intercessão junto a Deus. Moisés, fiel líder e mediador, orou pelo povo, e Deus, em sua infinita misericórdia, instruiu que se criasse uma serpente de bronze e a colocasse no alto de um poste. Qualquer um que fosse mordido e olhasse para a serpente seria curado. Este ato de olhar para a serpente simbolizava a confiança na providência divina, transformando um instrumento de morte em um símbolo de salvação, ilustrando de forma poderosa a graça que permeia a história da Bíblia. A função da serpente de bronze como meio de salvação é uma das passagens mais paradoxais e significativas da Bíblia. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos de maior desespero e castigo, a misericórdia de Deus está sempre ao alcance daqueles que se arrependem e buscam seu auxílio. A narrativa também destaca a importância da intercessão e do papel dos líderes espirituais na mediação entre o povo e Deus. Este episódio nos prepara para uma análise mais detalhada e reflexiva do texto bíblico, onde cada detalhe contribui para a riqueza dos ensinamentos que podemos extrair dessa história. Contextualizar a jornada do povo de Israel é essencial para compreender plenamente o episódio da serpente de bronze. Durante sua peregrinação, o povo enfrentou inúmeras adversidades que testaram sua fé e resistência. A impaciência e a fome, sentimentos intensamente humanos, tornaram-se motores de conflitos internos e externos.
A fome e a sede no deserto não eram apenas desafios físicos, mas também provas espirituais, colocando à prova a confiança do povo nos ensinamentos bíblicos e na promessa de Deus. A rebeldia e o questionamento da autoridade de Moisés e do poder de Deus foram temas recorrentes durante essa jornada. O episódio de Massa e Meribá, onde o povo testou a presença de Deus, ecoa na narrativa da serpente de bronze, reforçando a ideia de que a dúvida e a desobediência trazem consequências graves. Moisés, como líder escolhido por Deus, enfrentava a difícil tarefa de manter o povo unido e fiel, mesmo diante das adversidades. Esse contexto ressalta a fragilidade humana e a necessidade constante de orientação divina. A comparação com o episódio de Massa e Meribá também nos mostra como a história da Bíblia se desenrola em ciclos de pecado, arrependimento e redenção. A serpente de bronze, então, não é apenas um objeto de salvação, mas um símbolo profundo da relação entre o povo e Deus, destacando a importância de seguir fielmente os ensinamentos bíblicos. À medida que mergulhamos na simbologia da serpente de bronze, percebemos como cada detalhe desse relato nos oferece lições valiosas sobre a fé, a obediência e a misericórdia divina. A transformação da serpente de bronze de um instrumento de castigo para um meio de salvação é um dos aspectos mais profundos e paradoxais das histórias bíblicas. Em sua essência, essa mudança simboliza a capacidade infinita de Deus de transformar a morte em vida, a condenação em redenção. Ao erguer a serpente, Moisés não apenas obedeceu a um comando divino, mas também ofereceu ao povo um símbolo tangível da presença salvadora de Deus. Este ato de olhar para a serpente erguida tornou-se um poderoso ensinamento bíblico sobre a fé e a salvação. O significado espiritual e teológico da serpente na haste vai além do simples ato de cura física. Ela representa a mediação divina e a promessa de que, mesmo em meio ao castigo, há um caminho de volta para Deus. A serpente de bronze, reluzindo ao sol do deserto, lembrava constantemente ao povo de Israel que a graça divina está sempre ao alcance daqueles que a buscam com sinceridade. Este símbolo reforça a ideia central das histórias bíblicas de que a misericórdia de Deus pode se manifestar nas formas mais inesperadas, desafiando nossas expectativas e compreensões humanas. A presença de Deus entre o povo, simbolizada pela serpente de bronze, é um lembrete constante da importância da fé e da obediência aos ensinamentos bíblicos. A história da Bíblia nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da salvação está sempre presente, esperando ser descoberta. Ao refletirmos sobre a simbologia da serpente de bronze, somos convidados a renovar nossa fé e a confiar na providência divina, sabendo que Deus sempre oferece um caminho para a redenção e a vida plena. No Evangelho de João, a serpente de bronze é evocada para destacar o poder redentor de Cristo, criando um elo profundo entre o Antigo e o Novo Testamento. Assim como a serpente foi erguida no deserto para trazer salvação aos que olhavam para ela, Jesus foi elevado na cruz para oferecer redenção a toda a humanidade. Esse paralelo sublinha a continuidade dos ensinamentos bíblicos, mostrando que a história da Bíblia é uma narrativa interligada de promessas e cumprimentos divinos. A comparação entre a serpente de bronze e a crucificação de Jesus revela a profundidade do amor de Deus, que transforma símbolos de sofrimento em instrumentos de salvação. Jesus, em sua crucificação, assumiu os pecados da humanidade, assim como a serpente de bronze assumiu o veneno que afligia o povo de Israel. Esse ato de sacrifício supremo demonstra que, através da fé, podemos encontrar cura e vida eterna. É uma poderosa lembrança de que os ensinamentos bíblicos sempre apontam para a redenção através do amor e da graça divina. Refletir sobre esse paralelo nos ajuda a compreender melhor a amplitude da mensagem cristã. A serpente de bronze e a crucificação de Jesus são marcos na história da Bíblia que ilustram a contínua oferta de salvação de Deus para a humanidade. Ao reconhecermos essa conexão, somos chamados a aprofundar nossa fé e a viver de acordo com os princípios ensinados por Cristo. E assim,
movendo-se do antigo para o novo, a mensagem de esperança e redenção permanece constante, guiando-nos na jornada da vida espiritual. A serpente de bronze, como símbolo do pecado, nos alerta sobre os perigos de brincar com aquilo que nos afasta de Deus. Nas histórias bíblicas, as serpentes são frequentemente associadas ao engano e à tentação, lembrando-nos da queda de Adão e Eva. Assim, cada serpente no deserto simboliza os pecados que cometemos e que nos envenenam espiritualmente. Ignorar os ensinamentos bíblicos é permitir que essas serpentes nos piquem repetidamente, minando nossa fé e nos afastando da vida plena que Deus deseja para nós. Advertir contra a brincadeira com o pecado é fundamental para nossa jornada espiritual. Muitas vezes, subestimamos o impacto de nossas ações, acreditando que pequenos desvios não trarão grandes consequências. No entanto, a história da Bíblia nos mostra que mesmo um único pecado pode ter repercussões devastadoras. Portanto, é essencial que, ao identificarmos esses pecados em nossa vida, busquemos a graça divina para nos purificar e nos fortalecer contra futuras tentações. A introspecção e a confissão são práticas vitais para mantermos nossa caminhada firme nos ensinamentos bíblicos. A inevitabilidade da morte espiritual causada pelo pecado é um tema recorrente nas Escrituras, e a serpente de bronze nos oferece um vislumbre de esperança. Assim como os israelitas olharam para a serpente erguida para serem curados, somos convidados a olhar para Cristo para encontrar a redenção. Este ato de fé é mais do que uma simples solução temporária. É um compromisso contínuo de viver segundo a vontade de Deus. As histórias bíblicas nos encorajam a abraçar essa prática, renovando nossa fé diariamente e buscando sempre a orientação divina para superar as tentações e alcançar a vida eterna. Exortar os cristãos a buscarem a salvação em Cristo é uma das lições mais importantes que podemos extrair da história da serpente de bronze. Na jornada espiritual, é fundamental que reconheçamos nossa necessidade constante de arrependimento e confissão de pecados. A história da Bíblia nos ensina que, assim como os israelitas precisavam olhar para a serpente para serem curados, devemos olhar para Cristo para encontrar a verdadeira cura para nossas almas. Esse ato de fé é a base para uma vida transformada, onde os ensinamentos bíblicos guiam cada passo. A necessidade de arrependimento e confissão não é apenas um rito religioso, mas uma prática vital para manter uma conexão profunda com Deus. Quando reconhecemos nossos erros e buscamos o perdão divino, abrimos caminho para a renovação espiritual. Na vida cotidiana, isso pode ser praticado através de momentos diários de introspecção e oração, permitindo que a luz da graça de Deus ilumine nossas ações e decisões. A história da Bíblia está repleta de exemplos onde o arrependimento levou à redenção, reforçando a importância dessa prática em nossa jornada espiritual. O poder curador e redentor de olhar para Cristo é uma mensagem central nos ensinamentos bíblicos. Assim como os israelitas encontraram vida ao olhar para a serpente de bronze, nós encontramos vida eterna ao focar em Jesus. Este foco nos capacita a superar as adversidades e a viver de acordo com os princípios divinos. A aplicação prática deste ensinamento pode incluir a leitura diária da Bíblia, a participação em comunidades de fé e o envolvimento em ações que reflitam o amor de Cristo. Dessa forma, transformamos nosso entendimento espiritual em ações concretas, permitindo que a luz de Deus brilhe através de nós para o mundo ao nosso redor. A importância de não adorar a serpente de bronze como ídolo é uma lição crucial que a história da Bíblia nos ensina. Ao longo do tempo, objetos e símbolos podem facilmente se transformar em ídolos, desviando nossa atenção do verdadeiro foco, Deus. Assim como os israelitas eventualmente veneraram a serpente de bronze de forma inadequada, somos chamados a lembrar que nossa fé deve estar em Deus, e não em meros símbolos. Os ensinamentos bíblicos enfatizam que a verdadeira adoração é dirigida a Deus. Dirigida a Deus. E qualquer desvio pode nos afastar de seu caminho. Cristo, como o único meio de salvação,
é o núcleo da mensagem cristã. A serpente de bronze apontava para algo maior, uma prefiguração do sacrifício de Jesus na cruz. Ele é o único que pode nos salvar, e é para ele que devemos dirigir nossos olhares e corações. A história da Bíblia nos lembra constantemente dessa verdade, encorajando-nos a manter nosso foco em Jesus, que nos oferece a vida eterna. Este ensinamento é um convite para todos nós renovarmos nossa fé e reafirmarmos nosso compromisso com os princípios divinos. Convidar a audiência para buscar a Cristo e confiar em sua graça para a cura e salvação é a essência do Evangelho. A história da serpente de bronze nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança e redenção disponíveis para todos. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos experimentar a transformação que vem da verdadeira fé. Que possamos todos, inspirados por essas histórias bíblicas, encontrar em Cristo a cura para nossas almas e a força para viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que sua graça é suficiente para nos guiar. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.